Na periferia, o que falta em recursos sobra em organização e solidariedade. As opressões sociais que imperam nas periferias acabam por fortalecer os vínculos comunitários e a formação de coletivos constitui uma forma de organização que produz conhecimento, sociabilização e cultura, pontos fundamentais para as lutas populares. O Estação Livre de hoje quer mostrar como os coletivos se organizam nas franjas das cidades e contribuem para o fortalecimento da identidade cultural, social e fazem com que a periferia seja vista de forma sempre relevante e sem preconceitos. Ter um espaço cultural é muito mais do que vir fazer uma atividade e ir embora. Uma ocupação cultural, ela cumpre uma função de você dar pertencimento ao território onde você atua, onde você está. A gente vai para um campo de futebol de várzea e ali é um espaço maior, permite trazer mais gente. Então a gente consegue fazer um cinema periférico em um campo de futebol. Salve Estação Livre, eu sou Rubens Oliveira, bailarino, diretor e coreógrafo, e estou aqui para falar um pouco para vocês da companhia Gambudense Brasil. Bom, a gente está aqui no centro de São Paulo, mas se você procurar direitinho vai ter a palavra da própria mulher espalhada por toda a cidade. Um dos motes também da coalizão Negra por Direitos é que enquanto houver racismo não haverá democracia. Então por isso que é muito importante dizer que o que a coalizão tem feito, se propôs para fazer como projeto político é levar realmente o nosso povo para um lugar que tenha esperança, política pública. A arte, no final, ela planta certas sementes que vão brotar daqui a décadas, podem brotar ou não daqui a décadas, que podem gerar transformações subterrâneas que a gente não vê aparecer, mas que talvez provoquem terremotos no futuro. Eu acho que hoje a gente se orgulha muito de ser uma redação que tem repórteres para além das nossas fundadoras, né? A gente se desenvolveu mesmo e a gente se orgulha em dizer que a gente é a primeira redação formada por mulheres periféricas do país. E para a gente falar sobre a importância do trabalho realizado pelos coletivos e principalmente nas periferias, eu tenho o prazer de receber aqui o produtor cultural e jornalista Joselício Júnior e a produtora cultural Cássia Caneco. Olá, Joselício, boa noite. Olá, boa noite, Cássia. Boa noite, sejam Cris. bem-vindos. O acesso a equipamentos culturais nem sempre é viável para a população periférica, a gente já sabe disso. E o cinema, além de ser uma diversão para muita gente cara, ainda concentra o maior número de salas na região central de São Paulo. Só que o Cine Campinho, que é o coletivo da Zona Leste da cidade, surgiu para oferecer sessões de cinema gratuitamente para a comunidade. E quando o tempo não ajuda, aí em vez do Campinho, eles utilizam qualquer outro espaço disponível. Olá, vocês estão aqui no Jardim Bandeirantes, Zona Leste da cidade de São Paulo. Hoje vai ocorrer aqui um projeto chamado Cine Campinho, que é um projeto de audiovisual periférico que a gente faz aqui desde 2007. Então a gente resolve fazer alguma atividade para mostrar que a periferia não é só violência, que existe uma galera potente, bonita, e a gente escolhe o cinema. A gente começa assistindo um filme nas nossas casas, né? E aí começa a lotar. Então em 2007 a gente vai para um campo de futebol de várzea e ali é um espaço maior, permite trazer mais gente. Então a gente consegue fazer um cinema periférico em campo de futebol. O projeto Cine Campinho, ele se mantém ora com política pública via editais, ora sem edital nenhum, né? Então essa precarização, ela é ruim, porque impossibilita a gente garantir mais qualidade, mas a gente tenta superar, né, e levar do jeito que dá. Hoje o cinema fica muito distante, a gente tem aqui
O mais próximo é do Shopping Tatuapé, que está aí 8 km daqui. E também é um espaço que é caro. Além de ser caro, eu acho que segrega, né? E hoje o Cine Campinho, ele vem com uma proposta que é a questão do cinema periférico, que é trazer para dentro das periferias os seus criadores. Falando um pouco das produções periféricas, a gente do Cine Campinho, né, resolveu eternizar, deixar aí na memória aí todo o trabalho. Então aqui tem bastante trabalhos aqui, por isso que chama Memórias, aqui, ó, Memórias de Luta. Então a gente também está contribuindo aí para olhar a periferia de uma outra maneira, sem romantizar e sem também partir só de um único lugar, né, da violência, da precarização. Então a periferia tem que ser olhada por diversos olhos e, sobretudo, desses moradores que vivem, que sabem dizer tão bem o que é periferia. Eu quero ver você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão. A gente sempre visou trabalhar com o público mais jovem, né, a juventude, até por entender que o debate sobre juventude, ele é frágil, né, no país. Pra gente que já tá mais velho, eu tenho 38 anos, pode não ser nada, mas pro meu filho que tá lá, que tem 7, eu já sei o quanto isso mexe com ele, com a imaginação dele se vendo ali e fala, não, hoje tem Cine Campinho, eu vou lá, eu vou participar. A melhor forma de mostrar as juventudes é colocando elas para falar. Então, a gente sempre procura fortalecer as vozes dele para pensar em mais política pública e parar de deixar a juventude só na pauta policial, né? O adolescente, o jovem da quebrada conseguir se enxergar na tela do cinema, na projeção, seja aqui na quebrada, mas também circulando, essa é a importância, né, mano? De você se ver, você também se sentir potente, né, mano? Você também conseguir fazer essas produções. É muito mais do que prever, cuidado pra não se perder. São tantos os caminhos pra viver. Armadilhas de Babilônia. Cássia, já vamos começar aqui do básico da conversa. Qual que é a importância da gente falar de cultura dentro das comunidades, dentro da periferia? Acho que para além disso que você diz, né, de ser um lugar de sociabilidade, de também ser um lugar onde as pessoas trocam, é onde as pessoas organizam a luta, onde as pessoas constroem a sua resistência e também desenvolvem coletivamente um senso de coletividade. Então, é importante que as pessoas, né, se movimentem em torno da cultura, porque isso vai dando subsídios, vai dando ferramentas para que as pessoas consigam enxergar as adversidades do cotidiano e criar ferramentas que possam mitigá-las, né? E, Juninho, seguindo nessa linha da Cássia, a gente está falando de espaços onde a gente sabe que falta saneamento básico, a educação é muito deficitária, as políticas públicas também são frágeis nesse ambiente, mas a cultura tem um elo fortalecedor importante para essas comunidades, né? Historicamente, né, Cris? Eu acho que se a gente pensar essa forma de organização, ela nos remete aos quilombos, às comunidades tradicionais de terreiro, às escolas de samba. Veja que a cultura e esses espaços de sociabilidade sempre foi uma marca de uma forma de organização da comunidade negra, né? Então, uma forma de organização popular. Então, são tecnologias sociais e ancestrais que vão se conectando e estabelecendo essas formas de acordo com a realidade, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse resgate, mostrar que tem uma linha do tempo importante de resistência e, sobretudo, mostrar como que essas formas vão se reelaborando e se constituindo no mundo atual, né? Então, ainda existem muitas carências, mas essas tecnologias elas vão provocando, né? Provocando o Estado, provocando as estruturas por mais políticas públicas, por desenvolvimento, né? Então, se você pegar os clubes de mães, as sociedades de bairro, todos esses espaços de sociabilidade foram fundamentais para que a gente tivesse educação, escola pública, creche, mesmo ainda com precariedades, o que se avançou foi fruto
dessas fruto dessa formas luta popular. organizativas, periféricas, populares, culturais, né? Eu gostei muito que você citou essas formas de organizações aí já ancestrais como o Quilombo, porque eu ia justamente pedir para vocês trazerem agora algumas outras organizações, só que pensando agora nesse ambiente atual, no contemporâneo, que vocês consigam lembrar. Juninho também falou aí das organizações de bairro, associações. Cássia, você consegue lembrar de algumas outras instituições que merecia que a gente citasse aqui? Vou citar um coletivo da Zona Leste da cidade de São Paulo, que é o coletivo Periferia Preta, o qual faço parte, mas prometo falar o outro, que é para não falar que estou só puxando para o meu lado. Mas o coletivo Periferia Preta, ele surge em 2013, é um coletivo pequeno, né, de atuação ali no distrito de Sapopemba, onde os produtores culturais, educadores, eles estavam preocupados com a ausência de referências positivas para o território. E aí eles começam a produzir uma série de ações artísticas e performativas com a intenção de visibilizar e valorizar a produção preta, periférica, ali naquela localidade. Então, uma série de ações foram feitas, eles têm, inclusive, um festival que acontece anualmente, e agora, por conta de uma série de questões no território, né, sobretudo um processo de gentrificação, de especulação imobiliária que tem assolado a região, o coletivo tem se organizado junto a outros atores no território, também grandes instituições, para tentar frear esse movimento e impedir que as pessoas sofram ainda mais com essas violações, né? E tenho que ir para mais longe, cada vez mais longe, Exato. Né? Você disse que ia citar dois, mas eu vou deixar o seu segundo para depois, que eu quero Então tá ouvir certo. o Juninho trazer um. Eu sou um grande entusiasta dos slams, das batalhas de poesia. Particularmente, eu acompanho mais de perto o slam da Guilherminha, que é o primeiro slam de rua do Brasil. E é interessante, porque o slam chega no Brasil, nessas batalhas de poesia, em 2008. Aí vai para a rua em 2012, com o slam da Guilherminha. E até 2015 só tinham 4 slams na cidade de São Paulo. Hoje, passados 15 anos, são quase 300 comunidades no Brasil todo. Agora vai ter o slam de São Paulo, né, o campeonato estadual, com representação de 44 comunidades. E eu vejo o slam como um espaço majoritariamente formado por jovens, negros, mulheres, Sim. LGBTs, e eles fazem verdadeiros fóruns populares. Verdadeiros fóruns. E eu vou surfar na sua onda, porque eu vou trazer poesia agora para esse programa, tá? Porque maravilhoso. o Projeto Papel Mulher reúne mulheres de todas as regiões do Brasil com uma missão em comum: espalhar poesia de autoria feminina pelos muros das cidades do país em cartazes lambe-lambe. Elas se apresentam como coletiva e começaram a atuar em 2021, ali durante a pandemia. A Papel Mulher é uma coletiva feminista que cola lambe-lambes pelas cidades do Brasil e agora fora do país também, veiculando a palavra de mulheres cis e trans. Eu conheci a coletiva durante a pandemia, mais precisamente em 2020, e aí eu comecei a interagir com a Alexandre e ela me falou do projeto da coletiva, do que a coletiva fazia, essa forma de veicular a palavra da mulher pelas ruas, e me interessei. A coletiva nasce de um entendimento, né, de que existe um gap, né, dentro da história literária e também dentro da nossa sociedade das vozes de mulheres dentro da literatura. Mas nasce também de uma indignação minha desde muito jovem, assim, dessa literatura não ser espalhada. Uma das ideias que propõe é chegar ao máximo de gente possível, né? Mas como fazer essa literatura chegar a cada vez mais gente, né? Então, se a gente criasse um coletivo que fosse ficar dentro de livrarias, a gente alcançaria as mesmas pessoas, né? Então, a ideia do coletivo foi colocar essa literatura fora, levar para fora. A gente está forte agora na Argentina, a gente está tendo muita colagem na Bolívia também e no Uruguai. A gente tem uma perspectiva descentralizada de escolha das poesias. Nós temos muito espaço dentro da coletiva para sugerir poemas de músicas, de contos, poemas escritos em romances também, textos acadêmicos, uma perspectiva bem ampla de poesia do que é poético, privilegiando mulheres negras, trans, então tem uma ideia de representatividade também dentro dos escritos que nós escolhemos. E a poesia é algo tão tocante para mim que ela às vezes
ela me chega em momentos tão importantes, assim, me faz pensar em coisas tão valiosas que eu pensei que podia ser legal fazer isso também nas ruas, assim, para que outras pessoas, eventualmente, que não tenham hábito de leitura ou que não tenham hábito de prestar atenção na palavra da mulher, pudessem entrar em contato com isso também. Compreender minha paixão por escrever. Enfim, encontrar papel em períodos de pandemia, que as nossas reuniões eram online, isso fez, assim, toda a diferença. Entender esse poder de escrever para a alma, cura para a alma. Bom, a gente está aqui no centro de São Paulo, mas se você procurar direitinho, vai ter a palavra da própria mulher espalhada por toda a cidade. Um dia essas aqui, ó, em vez de cair, eu poderia apenas ter feito um poema. Então, importante, né? A galera vai parar, vai para pensar e vai se conscientizar, né? Acho que é uma forma de chamar a atenção mesmo para que nós estamos vivos, que estamos escrevendo, que estamos protestando. Get out, fight, trouble in the streets. Watch out, right, Jamba's on the way. Tem mais coletivos culturais, coletivo antirracista, coletivo político. A gente está só aquecendo, tá? Depois do intervalo eu volto com muito mais. INA é um coletivo de criação, produção e transformação social através da arte. Idealizado e autogerido por mulheres pretas e LGBTQIAPN+, temos nos dedicado a fortalecer os territórios periféricos e a população LGBTQIAPN+. Por meio da arte, de oficinas formativas, exposições, mostras de cinema e intervenções urbanas, pretendemos criar espaços de diálogo, reflexão, valorização da cultura periférica e a mudança de nossas realidades locais. Estação Livre de volta, recebendo aqui Cássia Caneco, Joselício Júnior e falando de coletivos periféricos. O coletivo Favela Instrumental propõe estimular a prática da música instrumental. A ocupação cultural Mateus Santos fica na quebrada de Hermelino Matarazzo, zona leste aqui de São Paulo, e ela agita a região com várias outras atividades desde 2016. A gente está na ocupação cultural Mateus Santos, em Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Hermelino tem 210 mil habitantes e nenhum espaço cultural. Em 2016, a gente fez um mapeamento desse processo e viu a escassez de espaços para fazer cultura. Eu sou morador, nascido e criado no bairro, e a gente ficou indignado com isso e assim nasce a Ocupa Mateus Santos. Um grito narrando que existe muita cultura, só faltava um espaço que hoje tem. 3 andares de muita cultura. Hoje está rolando aula de capoeira, hoje está rolando aula de percussão, hoje está rolando batalha de rima. Esse passinho, quem morrer não vai matar, quem matar não vai morrer ou vai matar. Aqui foi sede da subprefeitura do bairro, né? E aí ficou por mais de 16 anos abandonado, sem uso algum. 3 andares, 18 salas. Tem sala de serigrafia, tem brechó, tem 3 salas de exposição, tem um estúdio de música, tem sala de ensaio, tem biblioteca comunitária, tem um palco, sala de convívio, é muita coisa. O coletivo Favela Instrumental nasce em 2021. A linguagem de música instrumental já estava bem presente aqui, ela chega em 2019 através do Sarau Força Bruta. E desse disparador do Sarau Força Bruta a gente cria o Festival Favela Instrumental, que a ideia é ter várias bandas de música instrumental e de músicos que são periféricos, que vivem essa realidade do distanciamento do centro de São Paulo, que vive a realidade de um corpo preto na música instrumental. Logo depois da primeira edição do Favela Instrumental, a gente também começa a dar aula aqui. E aí começa a ter aula de bateria, aula de trompete, aula de teclado, para trazer essas pessoas para próximo disso. Basicamente o que ela faz é trazer possibilidades. Quando uma criança que está aqui todo dia fazendo diversas atividades, um adolescente que vem fazer uma aula de skate, e aí ele tem contato com a música instrumental, ele fala, é possível ser um saxofonista, é possível ser um arranjador, é só sobre possibilidades, tá ligado?
sobretudo sobre os corpos pretos que se vê distante desse processo. Ter um espaço cultural é muito mais do que vir fazer uma atividade e ir embora. Uma ocupação cultural, ela cumpre uma função de você dar pertencimento ao território onde você atua, onde você está. Eu trabalho com uma oficina já faz acho que uns 5 anos que eu me dei a minha quinta-feira aí. Todas as quinta-feiras eu leciono uma oficina que eu uso o pandeiro como carro-chefe, né? Pra ensinar a galera a entrar num ritmo. E aí depois que eu vim foi tipo amor à primeira vista. Faço o que eu gosto, fico à vontade, é um lugar que eu me sinto bem à vontade também, né? Ele tem uma música, aquela... Convidei com mais, Sebastião, Você desembolsa quanto? Nada, sem fins lucrativos, aqui totalmente gratuito, né? Cara, é um lugar que muda a vida das pessoas. Pelo que eu vejo, que eles proporcionam para as crianças, para a comunidade aqui, eu vejo como um projeto que tem que continuar, né? Eu não fazia nada, é através do meu pai. Ele me apresentou o lugar, aí a gente vem, eu comecei a fazer aula de percussão, aí veio a capoeira e agora faz parte da minha vida. Que coisa linda esse trabalho. Juninho, a gente viu aí que trata-se de uma ocupação. Esse prédio estava desativado, o pessoal da comunidade ocupou. A gente sabe que existe uma tendência de grupos de elites de tratar ocupações como invasões. Esse tipo de trabalho, essa civirologia para poder crescer e alavancar, a gente está falando de coisas muito potências. Essa é uma das experiências mais extraordinárias que eu já tive a oportunidade de conhecer, essa ocupação. E veja, né, um prédio público que era de uma subprefeitura há 16 anos abandonado. E apenas a partir de uma iniciativa de uma coletividade, olha a potencialidade do que está sendo proposto. Imagine se isso tivesse incentivo público, recursos, qual o tamanho do impacto ainda maior que essa iniciativa poderia ter. Então, acho que esse é um dos exemplos mais bem acabados do que a coletividade é capaz de produzir. Só basta ter espaço, oportunidade e as condições mínimas que se produz algo fantástico como essa ocupação. Muito fantástico, né? E o Gil fala de oportunidade, né, Cássia, ali durante a reportagem. E nós estamos falando de oportunidade para uma população periférica, em sua maioria negra. Nós vimos ali quem são os usuários, né, desse espaço de ocupação. O que isso representa para aquela população do extremo leste de São Paulo? A gente está falando de Ermelino Matarazzo, muito distante do centro, né? Exato. E aí você menciona, na verdade, o mestre Soró, falando da civirologia, né? Eu acho que é importante a gente considerar o quanto essas comunidades elas são potentes, né? E constroem muitas coisas a partir de recursos muito diminuídos. Quando a gente vê essa ocupação de um espaço e da potência que ele tem, a gente vai vendo como as pessoas têm a capacidade de transformar a cidade que foi construída de maneira segregada, né? Para diminuir, para afastar as pessoas. E as pessoas, a partir desse movimento, conseguem construir pertencimento no lugar e propor uma nova noção de cidade, né? É uma proposta onde cabem muitas pessoas, onde cabem muitas possibilidades. A companhia Gambu Dance Brasil reúne atualmente 14 bailarinos pretos e periféricos da cidade de São Paulo. Eles trabalham com um estilo de dança surgido na África do Sul, em que eles usam botas de borracha para emitirem um som percussivo. Vamos dar uma olhada? Esse trabalho nasce em 2009, a partir da minha pesquisa pessoal dessa técnica, que nasce na África do Sul. E aqui, naquele tempo, eu chamei um grupo de pessoas apaixonadas pela dança, pelo corpo em movimento e música, para poder pesquisar mais sobre essa técnica. E aí nasce uma companhia chamada Gambu Dance Brasil. A gente estreia o primeiro espetáculo em 2011, o espetáculo Iebo, que até hoje a gente dança esse espetáculo, é um espetáculo visto por muitas pessoas no Brasil inteiro. Depois a gente estreia um novo espetáculo que é o Subterrâneo. E nesse momento a companhia fazendo 14 anos, a gente está indo para o terceiro espetáculo
que eu ainda não posso dizer o nome. O Gambu Dance é uma dança sul-africana, o nome já diz, né? Dança com bota de borracha. E essa dança nasce no final do século XIX nas minas de ouro da África do Sul. Ingleses e holandeses foram os opressores que foram atrás da riqueza debaixo daquela terra, da terra sul-africana, e recrutaram de uma maneira muito violenta jovens com a promessa de riqueza, né? Garimpar o ouro com uma promessa de riqueza. Isso acontece lá, mas acontece no mundo inteiro. E esses homens vieram de diferentes regiões. Então, só no sul da África tem algumas línguas faladas. A forma que eles tiveram para poder unificar um pouco essa língua foi construir uma linguagem, um código que todo mundo pudesse estar junto nessa luta contra essa opressão. E aí nasce o Gambu. Nasce essa dança com uma tentativa de ser um corpo só desses homens que estavam ali trabalhando nas minas de ouro. Já o nosso Gambu Dance Brasil, ele é uma sonoridade que nós como artistas periféricos, a sonoridade que a gente foi construindo aos poucos aqui na nossa companhia acabou sendo uma forma da gente fazer a nossa própria música. Essa mão aqui tá acostumada já, paulada. Calo? Você acha que não tem? São calos. Calos de prazer, de profissão. E é isso, de bater na bota uma vez na semana nos ensaios, né? E fora as apresentações e pesquisas. A bota é um elemento muito importante pra gente. A gente faz música. Então a bota pra gente é uma novidade. É o tambor. É o nosso tambor, a nossa música, nosso violão, é o nosso instrumento musical. Então quando a gente vai começando a entender isso, entender como é que a gente posiciona a nossa mão dentro da bota, qual é a precisão que a gente pode tocar nela, a gente acaba percebendo que pega calos às vezes nessa parte aqui, às vezes dá roxa aqui nessa parte também, que é uma parte onde tem mais carne, onde tem mais osso, então na hora da precisão de bater na bota, acaba marcando um pouco mais. E eu nunca tinha sentido na vida uma coisa tão semelhante ao que eu sinto no capoeira até eu ver o Gambu. O Gambu, ele tem total influência na minha vida, de quem eu sou hoje, de quem eu me coloco no mundo, nas danças africanas. Então eu estudo isso, eu vivo disso, eu sobrevivo das danças africanas e até hoje. O Gambu foi um presente para mim e quando eu entrei assim, eu conhecia muito pouco da cultura africana. Então esse grupo fez com que eu me conectasse um pouco mais com as minhas raízes, com as minhas ancestralidades. Estar nesse grupo é um sonho que eu tinha como um profissional, assim. E pra mim é uma honra mesmo. E a coletividade continua firme aqui no Estação Livre, tá? A gente vai fazer só uma pausa rápida, daqui a pouco a gente volta. Imagina a sociedade brasileira podendo ter acesso a ritmos e culturas dos seus ancestrais. Não apenas da tão clamada raiz europeia, mas também da desconhecida e ocultada raízes africanas e indígenas dessa nossa querida nação. Seria incrível, né? Pois a falta de conhecimento pode gerar preconceito e vários outros problemas fortemente presentes nessa nossa querida sociedade, como por exemplo o racismo. Bem, pensando assim, foi então que surgiu no ano de 2018 o coletivo Kizombayetu. A proposta desse coletivo é promover manifestações culturais na capital paulista, com o objetivo de promover a cultura e as danças angolanas através de aulas de Kizomba, Semba, Kuduro, entre outros. Estação Livre de volta. Hoje a gente está falando de coletivos periféricos e eu estou recebendo aqui o Joselício Júnior e a Cássia Caneca. Nos pleitos eleitorais recentes, tornaram-se comuns os mandatos coletivos e eles estão ganhando cada vez mais espaço. Nós conversamos com a Débora Dias, co-vereadora da mandata coletiva Quilombo Periférico, que é formada por 6 pessoas com histórico de liderança em movimentos sociais. Ela também milita pela Coalizão Negra por Direitos, a articulação entre mais de 250 entidades que trabalham pela agenda do povo preto.
A Coalizão Negra por Direitos é uma instituição, um movimento social composto por mais de 250 organizações, coletividades do movimento negro que tem compromisso com uma agenda de vida para o povo negro e tem também uma agenda de vida para o Brasil como um todo, né? A coalizão ela tem se dedicado, né, desde a sua construção em 2019, em atuar em frentes e campanhas no momento da pandemia, muito direcionada para a vida das pessoas, para o momento de conscientização da Covid, uma campanha bem forte chamada Tem Gente com Fome, que reuniu toneladas e toneladas de alimentos para o Brasil inteiro. Um dos motes também da Coalizão Negra por Direitos é que enquanto houver racismo não haverá democracia. Então, por isso que é muito importante dizer que o que a coalizão tem feito, se propôs para fazer como projeto político, é levar realmente o nosso povo para um lugar que tenha esperança, política pública e que possa ser de fato e chegar mesmo nas pontas e nos territórios que de fato precisam dessa política. Olha, o mandato quilombo periférico ele é principalmente constituído por movimentos de periferia e pelo movimento negro. Então, nós somos seis co-vereadores que, antes de se organizarem para o mandato, já eram militantes de diferentes frentes em diferentes territórios aqui na cidade de São Paulo. A gente é uma mandata preta de verdade. Estou dizendo preta de verdade porque a gente tem uma equipe maioria negra. A possibilidade de um mandato coletivo é conseguir estar em muitos lugares ao mesmo tempo e conseguir também organizar pautas diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que também tem uma legitimidade quando a gente chega no território. As pessoas nos reconhecem como co-vereadores, sabem que falando comigo, falando com qualquer um de nós, ou até mesmo com a própria assessoria, sabe que as coisas vão chegar para discussão. A posse da ministra Edilene Lobo também aponta caminhos muito significativos de espaços que precisam ser transformados no nosso país, né? É uma vitória para toda a população negra, porque a gente sabe que é uma companheira comprometida com a vida do povo negro. A coalizão se mobilizou nas redes sociais, outros movimentos em apoio a essa nomeação e a posse dela foi uma vitória muito significativa. A gente segue agora, inclusive, numa campanha pela Coalizão Negra por Direitos para que haja uma nomeação também como no Supremo Tribunal Federal de uma ministra negra. Essa discussão ela abre para a gente um precedente muito dolorido, né? A gente teve essa última semana uma perca irreparável da Iá Lorixá, que no caso tinha em um momento de uma oportunidade, fez uma denúncia para a ministra Rosa Weber e foi tratado como só mais um caso de violação de direitos humanos. De acordo com a secretária de Segurança Pública da Bahia, o crime foi cometido por 2 homens de capacetes que entraram no imóvel onde estava a líder quilombola e efetuaram os disparos. Bernadette estava acompanhada de 3 netos na hora do crime. Bernadette já sofria ameaças e estava no programa de proteção da Polícia Militar Baiana. E a gente acredita de verdade que se isso estivesse passado por uma ministra do Supremo Tribunal Federal negra, talvez isso não tinha acontecido. A gente carrega também um compromisso histórico de continuar fazendo incidência política para eleger mais mandatos negros comprometidos com a luta negra. O ano que vem é um ano eleitoral e eu percebo que a coalizão, desde o seu lançamento, tem se preocupado em fortalecer plataformas que fortaleçam candidaturas negras, comprometidas com um projeto político organizado pelo movimento negro. A gente sabe que em poucos anos a gente não repara anos da história, mas a gente sabe também que se a gente não existisse, coisas muito piores continuariam acontecendo e sendo silenciadas. Retrato do Brasil, quem foi que não viu? Retrato do Brasil, quem foi que não viu? Como a Débora bem disse aí no final dessa reportagem, não é possível reparar anos, mas é possível reparar vidas. A gente não pode continuar perdendo pessoas como a gente perdeu, assassinada violentamente a mãe Bernadette. Juninho, Cássia, essa reportagem ela vem para mostrar para a gente que os coletivos políticos eles são uma tendência. Cássia, fala para a gente um pouco das circunstâncias de formação desses coletivos e dos ganhos para a sociedade.
que é muito importante a gente considerar esses movimentos de base, né? Se a gente pensar na história da Débora, da própria Elaine do Quilombo Periférico, são pessoas que vêm desses movimentos culturais, sobretudo também, né? De educação, e que estão ali, né, no cotidiano das demandas do território, e é por isso que tem esse compromisso com a pauta dos povos pretos, dos povos historicamente silenciados, né? Então é uma coisa que ela coloca bastante do compromisso com a transformação, do compromisso com o povo que tem sido constantemente vulnerabilizado. Então, essa atual conjuntura que possibilita essas novas candidaturas tem aí um compromisso com a vida, com políticas de vida, né, para garantir que as pessoas tenham vidas melhores em seus territórios. E esse compromisso que a Cássia fala, né, Juninho, porque a gente está relacionado com a arte, com a cultura que a gente veio falando esse tempo todo, mas é muito importante que a gente tenha esse compromisso político. E aqui no Brasil tem uma tendência daquela história de que política a gente não fala, a gente não discute. Eu quero saber de você o porquê que a gente precisa trazer a política para o campo da discussão e para o campo da discussão de toda a população e principalmente dessa população que a gente está mostrando hoje aqui no programa. Não há nenhuma transformação possível que não seja mediado pela política. Então, qualquer transformação, qualquer mudança, qualquer questão que a gente queira trazer à tona precisa ser mediada pela política. Então, eu acho que essa ideia dos coletivos, né, de mandatos, eles têm um sentido de, primeiro, questionar, inclusive, essa representação histórica do país, né, uma representação onde sempre poucos definiram os rumos da vida de muitos, né? Então a coletividade, ela traz, primeiro, despersonaliza a ideia da representação, traz a ideia da representação coletiva, né, de vários segmentos. Então acho que isso é muito importante e é desafiador porque toda essa estrutura ela é pensada em personagens e não em coletividades, né? Então ela quebra esse paradigma. E ela traz, né, uma inovação tecnológica nesse sentido e também uma provocação a essas estruturas desses segmentos que historicamente não foram representados. Isso serve também para o debate do STF, né? Eu acho que também cabe a gente pensar que quem são aqueles representantes, aquela corte, né, de notáveis, feito por pessoas apenas representantes das elites. Então, ter uma representação diversa possibilita, né, pensando forma e conteúdo, né, não só uma representação pela representação, mas essa representação baseada em conteúdos e pautas que atendam os interesses da ampla maioria, sobretudo a população negra. Exatamente, porque foi uma das falas da Débora ali ao longo da nossa reportagem, né, da importância da gente ter uma mulher negra como ministra do Supremo Federal. Agora, Juninho, uma percepção que eu tive, principalmente no VT anterior, de dança, que falou de estratégia, e aí eu percebo a estratégia na formação de todos os coletivos que a gente trouxe aqui, e inclusive com alguns pensadores que a gente acompanha. Dá para a gente falar um pouco mais sobre isso? Claro, com certeza. Eu fico bastante encantado de ver esse processo dialético, né? Então, diante das dificuldades e adversidades, a gente produz saídas e formas bastante sofisticadas de organização social, né? Então, você veja a experiência, né, da bota, que era um instrumento de trabalho, que vira um instrumento musical, artístico, assim como a gente teve essas estratégias aqui no Brasil, né? Se você pega as estratégias da dialética, dialeto das senzalas, como diz o Clóvis Moura, que é essa linguagem, né? Os senhores tentaram nos separar pelas nossas etnias e a gente foi lá e construiu uma forma de pronunciar o português, né? Que a Lélia Gonzalez vai chamar de pretuguês, né? E o Clóvis Moura vai chamar de dialeto das senzalas, né? Então você vai vendo como essas tecnologias, diante das dificuldades que são impostas, a gente reelabora e produz novas sínteses de resistência. E isso você vai vendo nas congadas, nas várias formas de organização que o povo negro foi se constituindo, esse processo dialético de ressignificação e transformação em tecnologias de resistência. Haja tecnologia. Aberta ao público no último dia 6, gente, a 35ª Bienal de São Paulo vai até dezembro.
Entre os 121 participantes está o coletivo de arte Frente 3 de Fevereiro, que traz a primeira mulher negra brasileira que foi recriada por inteligência artificial. Estamos na 35ª Bienal de São Paulo, na montagem da 35ª Bienal de São Paulo. Aqui a gente está na sala da Frente 3 de Fevereiro. É uma sala imersiva em que a gente está fazendo um trabalho de uma memória da Frente, dos 20 anos que a Frente completa no próximo ano, apresentado pela Maurinete Lima, que é a fundadora, que faleceu 5 anos atrás e que também é minha mãe, e que a gente está recriando em imagem e som para que ela conte essa história. E é importante pontuar que é a primeira mulher negra a ser recriada em inteligência artificial no Brasil. E esse é um campo de conquista que a gente cada vez mais tem que batalhar. Quais pessoas virtualmente vão estar contando histórias sobre a humanidade? You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. Frente 3 de Fevereiro é um coletivo artístico que surgiu em 2004, a partir do chamado da Dona Maurinete. E aqui a gente está vendo nessas imagens, a gente fazendo a primeira ação, que é o monumento horizontal ao Flávio de Santana. 3 de fevereiro de 2004 foi o dia que esse jovem, Flávio Santana, foi assassinado pela polícia, que matou o jovem sem fazer nenhuma acusação formal, simplesmente eliminou a vida dele, acusando por uma resistência seguida de morte a partir de um assalto. Ele não participou disso, era uma operação completamente violenta, desastrada e principalmente racista. E é a partir disso que surge o chamado para que se junte diferentes artistas, pesquisadores, para trabalhar a partir desse tema, as questões raciais no Brasil e nas suas diferentes formas. A gente tem um trabalho que ele está muito atravessado, eivado pela intervenção urbana. Então, por exemplo, cito aqui uma bandeira que a gente abriu numa torcida de futebol. A gente vai ver em imagem. Onde estão os negros, dizia a bandeira. Uma intervenção conceitual que a gente pode colocar em diferentes espaços. Se a gente colocasse aqui na Bienal, onde estão os negros? Como essa pergunta ressoa? Onde estão os negros nos seus cargos de poder, nos seus cargos de decisão? Onde estão os negros como os artistas? E a gente está muito feliz em fazer parte dessa Bienal que propõe uma discussão sobre essa pergunta. A arte, no final, ela planta certas sementes que vão brotar daqui a décadas, podem brotar ou não daqui a décadas, que podem gerar transformações subterrâneas que a gente não vê aparecer, mas que talvez provoquem terremotos no futuro. E a nossa história da humanidade é calcada nessas grandes transformações. A gente vê diversos movimentos culturais geraram subterraneamente grandes transformações. E é um pouco nessa potência que eu acho que o grupo todo abraça, carrega a sua força. Acredito que a humanidade toda espera pelo inesperado. Ela quer o inesperado, ela quer a alteração de um mundo que é extremamente previsível e um mundo extremamente opressor na sua previsibilidade. Um desejo de inaugurar um outro mundo. E esse inaugurar um outro mundo, ele acontece em pequenos pedaços. Ele não vai acontecer com a lua caindo na Terra. Não é isso. Ela vai acontecer em pequenos pedaços. São esses pedaços que a gente inaugura aqui. We are gonna rule the world, don't you know? Don't you know? We're gonna put it together. Cássia, seguindo ali a ideia da Frente 3 de Fevereiro, onde estão os negros na sociedade brasileira e aonde os negros podem chegar com a ajuda dos coletivos? É muito maneiro o que Daniel diz, porque ele fala da gente inaugurar a possibilidade de futuro agora. E essa possibilidade é o que os coletivos periféricos têm feito, né? Então, fazendo as pessoas se projetarem em futuros mais igualitários, onde caibam todas as pessoas, de cidades justas, né? Hoje em dia, a gente vê uma série de faltas, de ausências construídas nas periferias. As pessoas estão no extremo da cidade, vivendo a ausência de equipamentos e serviços, como você bem tinha pontuado.
Então, quando as pessoas se apropriam desses lugares de cultura, da tecnologia, de tecnologias 1000, inclusive, elas vão construindo possibilidades de se enxergarem possíveis, né? Ô, Juninho, e uma coisa que me chama bastante atenção é como a arte é um instrumento poderoso na luta antirracista. Exatamente. Vê, né? A gente está formando um mosaico aqui, né? Ao longo do nosso programa, e a gente vai percebendo o quanto que, mais do que mudanças materiais, que são fundamentais, né? Ou seja, garantir comida no prato, educação, saúde de qualidade, nós somos capazes de produzir uma nova subjetividade. Ou seja, é possível a gente sonhar e construir, né? Novas formas de sociabilidade, de ver o mundo, né? Trazer elementos lúdicos, líricos, para pensar a sociedade que a gente quer construir, né? A gente quer mudanças materiais, a gente quer que o nosso povo não morra, né, na mão da violência, não quer que a gente passe fome, a gente quer morar num lugar digno, mas também a gente não quer só comida, né, como já diz a música, a gente quer poder sonhar, a gente quer poder dizer qual a sociedade que a gente quer construir. E a arte, ela dá esse caminho, né, ela produz essa subjetividade necessária para uma construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, né, e a cultura negra, ela traz essa potencialidade, né. Vocês acreditam que o coletivo, da maneira como essa população vem trabalhando, ele só tem prós ou existe alguma perda ou são só avanços? Eu acho que o coletivo tem uma força muito grande de transformação, mas é importante que ele também não se sobreponha às individualidades, né? Acho que o coletivo tem o poder de fazer com que a pessoa se construa individualmente, se valorize. Então, enxergo agora o coletivo como uma grande força positiva. Tenho dificuldades de imaginar quais seriam as questões negativas, né, desse processo. Eu também tenho, por isso que trouxe essa pergunta. Porque eu, por exemplo, a Frente 3 de Fevereiro é um coletivo que fez com que eu acordasse para o lugar que eu ocupo na sociedade, para a minha individualidade. Você veja só, lá na Fazenda da Juta, que é o território de onde venho, as pessoas começaram a construir um território a partir da coletivização, justamente. Construíram suas casas através de multirão, autogestão. Sobretudo, mulheres negras fizeram isso. É quando eu acordo, quando eu vou para esse território e percebo que não era um indivíduo, né, que estava conectada com outras tantas pessoas e a outras tantas lutas, assim. É isso, né? Conversa tá boa, só que a gente precisa fazer uma pausa, né? E aí, daqui a pouco, tem jornalismo periférico. Já volto. Estação Livre de volta aqui. Hoje os coletivos periféricos estão ocupando o nosso programa e eu estou recebendo aqui o Joselício Júnior e a Cássia Caneco. Desde 2014, o site Nós Mulheres da Periferia trabalha com o protagonismo feminino no jornalismo. A equipe é formada por mulheres periféricas e as reportagens sempre trazem uma mulher negra no centro da narrativa. Nós fundamos o Nós Mulheres da Periferia em 2014, depois de a gente se reunir, cada uma morava numa região, num bairro, escrevia sobre seu bairro, mas nunca tinha pensado sobre a perspectiva de gênero. E aí surgiu a oportunidade de a gente escrever um artigo juntas, que saiu no jornal Folha de São Paulo, para falar um pouco sobre o cotidiano, as questões que envolviam as mulheres da periferia especificamente. E aí, desde então, a gente viu a relevância dessa pauta e a gente começou a se apropriar mais dessas questões que envolviam gênero, questões de raça e classe. E a gente achou que seria interessante continuar esse trabalho de uma perspectiva jornalística, fazendo reportagens a partir de um site, né, que é o site que a gente mantém desde então. Em todas as pautas, a gente procura especialistas negras, não brancas, independente da pauta, assim. É uma preocupação que a gente sempre traz e que realmente foge da mídia tradicional, né? É importante trazer essas vozes e a gente sabe que essa mulher vai trazer outras perspectivas que outras não trouxeram. Quando a gente vai construir uma pauta, a gente constrói juntas. O que eu estava pensando aqui individualmente se transforma em outra coisa depois que a gente passa pela reunião de pauta. Eu acho que é uma característica que o Nós traz e que enriquece as nossas pautas, as nossas produções.
Tem uma que foi muito legal, que a gente fez o perfil da Tamiri Sabotage, que é a filha do Sabotage rapper. E a gente foi até a casa dela, conversou sobre a história dela e caminhou com ela entre a favela ali que ela ainda mora e tudo mais. Ela já foi entrevistada por outros lugares, né? Mas é uma perspectiva que a gente trouxe a partir da nossa vivência do Nós. Foi uma reportagem que me marcou. E também uma outra bem importante que a gente fez foi sobre o acervo da Carolina Maria de Jesus, a escritora. E a gente trouxe essa denúncia de como o acervo está colocado hoje, em uma situação ruim, né, que não está sendo cuidado. E até então não tinha saído em outros veículos, então a partir da nossa reportagem isso reverberou. Eu acho que hoje a gente se orgulha muito de ser uma redação que tem repórteres para além das nossas fundadoras, né? A gente conseguiu montar uma equipe e eu acho que esse é o maior valor que a gente tem atualmente. A gente se desenvolveu mesmo e a gente se orgulha em dizer que a gente é a primeira redação formada por mulheres periféricas do país. É um lugar que me acolhe muito e que eu me vejo e me sinto à vontade, tanto para falar as minhas pautas, quanto para compartilhar algum problema que eu estou tendo para fazer uma reportagem. Acontece da gente ter algum problema pessoal e as nossas chefes, né, as cofundadoras, entenderem isso porque já viveram, né, estão nessa realidade periférica e entendem também o que passa uma mulher negra. Então é um ambiente acolhedor também nesse sentido. Enquanto a conquista foi individual, a gente não pode dizer que a favela venceu. A favela só vai vencer quando a gente conseguir coletivamente que todas as pessoas avancem juntas. Como diz o poema da Maya Angelou, nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? Pessoas que foram escravizadas, que viveram coisas horríveis. E hoje a gente está aqui podendo viver coisas que eles sonharam pra gente. Então acho que hoje a gente tem que sonhar também para que próximas gerações venham a viver coisas melhores para todo mundo e a gente no futuro se orgulhe disso, de que a gente plantou sementes para que outras pessoas colham no futuro. Aproveitar e mandar um beijo para as meninas do Nós Mulheres da Periferia, que são uma importante contribuição para a imprensa negra brasileira. Juninho, Cássia, quero falar de vocês, porque Juninho, por exemplo, é cofundador do Observatório de Coletivos Culturais Periféricos da USP. Juninho, conta pra gente, que trabalho é esse que vocês estão desenvolvendo lá? Bom, esse é um trabalho coordenado pelo professor Denis de Oliveira, que é professor da ECA. Ele começou a partir do Instituto de Estudos Avançados da USP a pensar como mapear coletivos e pensar, inclusive, o processo de contribuição das políticas públicas no fomento desses coletivos. Então, dos estudos foi o Periferias Insurgentes, que saiu um documentário e também uma publicação, que estuda sobre o VAI, né, o impacto desse edital, né, de valorização de iniciativas culturais e como que ele foi determinante para fomentar toda uma rede, uma cadeia de coletivos, de formas de organização periféricas, né? Então, o observatório tem um pouco esse objetivo, né? Olhar tanto o impacto da política pública na conformação desses coletivos e também como esses coletivos também produzem demandas que interferem no Estado, como, por exemplo, a gente falou aqui, por exemplo, do coletivo da Mandata Quilombo, que teve um papel fundamental junto com outros coletivos para a lei de fomento às periferias, que é como se fosse um grau a mais do VAI, né? Então, uma experiência coletiva de disputa do Estado, né? Disputa da verba pública da cultura, que durante muitos anos quase metade do orçamento ia para um único equipamento, que era o Teatro Municipal. Você fez um movimento de baixo para cima para que democratizasse o acesso. Então, o Observatório traz um pouco esse olhar, essa perspectiva de pesquisas nesse campo e de fortalecimento dessas iniciativas culturais. E vem trazer uma visão importante, um esclarecimento do que são realmente as leis de incentivo no país e como é que elas funcionam, né? Sem dúvida. Cássia, e você é coordenadora do Instituto Polis, né? Que tem uma atuação na área de cidadania cultural. O que é ser um cidadão cultural?
A gente entende a cultura como um direito fundamental, né? Então, a gente quer garantir que as pessoas tenham acesso à cultura que é direito delas. Então, através de equipamentos, mas também de fomento às práticas que elas já executam nos seus territórios. Então, isso que Juninho foi contando, né? Tem sido um movimento constante desses coletivos fomentados, ora pelo VAI, ora pelo próprio fomento, de nos acionar para pensar outras políticas, né, de retomada da cidade. Então, acho que é o momento em que a pessoa ela se apropria do lugar que ela está, de quem ela é, e começa a demandar outras políticas para o território. Então, esse tem sido o nosso papel nos últimos tempos, de fortalecimento dos coletivos que já têm atuação nos territórios periféricos. E um papel lindíssimo, porque tem permitido que as pessoas possam descobrir o seu valor, o seu lugar no mundo. Eu quero muito agradecer vocês por essa noite de discussões fantásticas. Obrigada, Cássia. Obrigada, Cris. Obrigada, Júnior. Foi um prazer imenso essa conversa. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas, ó, não esquenta, né? Você sabe, semana que vem eu sempre volto e me espera, 10 da noite, em ponto, que eu estarei aqui. Até semana que vem. É coletivo, o que precisamos é união. É coletivo, mais amor pra todo o coração. Coletivo, o que movimenta uma nação. É coletivo, foco em toda essa opressão. É coletivo, o que precisamos é união. É coletivo,